Fala galera que já é inscrita no Pautas e Táticas ou que vai se inscrever assim que o vídeo acabar. A análise rápida de hoje é sobre o Botafogo de David Ancelotti. Após a Copa do Mundo de Clubes, o Glorioso resolveu mudar o comandante, demitindo o Renato Paiva e apostando no primeiro trabalho da carreira como treinador principal do filho do Carlo Ancelotti, técnico da seleção brasileira. O time teve algumas mudanças de organização de jogo e, é claro, também na escalação, já que várias saídas e várias chegadas aconteceram após a segunda janela de transferências do ano. Vamos sacar então aqui a nossa prancheta e ver o que mudou nessa equipe do Glorioso, já que essa é a segunda análise rápida do Botafogo na temporada que a gente faz aqui no canal. Neto no gol, Vitinho na lateral direita, Caio Pantaleão e Alexander Barbosa na zaga, Alex Telles na lateral esquerda, Marlon Freitas e Danilo, os dois volantes, Arthur na ponta direita, Savarino, meio atacante, Montoro, ponta esquerda, Arthur Cabral, o centroavante. Esse elenco ainda conta com nomes como os laterais Matheus Ponte, Cuiabano e Marçal, esse último podendo quebrar o galho também como zagueiro. Os volantes Alan e Newton, que também aparecem com frequência no time titular, de momentos de rotação de elenco. O meia-ponta Santi Rodrigues, pode jogar pelos dois lados. Os pontas Jefinho e Matheus Martins, normalmente jogam pela esquerda. O segundo atacante Tuco Correa, o Joaquim Correa, e o centroavante espanhol Cris Ramos. Um time organizado no 4-2-3-1, com o Savarino mais fixado, quase como um meia no centro da linha de três, e não como um segundo atacante, que é a posição dele de origem. Ele vem buscar mais jogo flutuando entre as linhas do que caindo pelos lados, como vinha sendo, tanto com o Arthur Jorge quanto com o Renato Paiva, beleza? Então aqui é o novo posicionamento do Savarino, mais como um 10 de fato. A saída de bola sofreu uma alteração com a saída do Gregory, que afundava entre os zagueiros ou à direita deles. Quem é o terceiro elemento da saída de três é o Marlon Freitas. Ele que se posicionava à frente desses três primeiros elementos, numa saída de 3+1, agora ele é um dos três numa saída de 3+2, onde o Danilo ganha a companhia de um dos laterais, seja o Vitinho pela direita ou o Alex Telles pela esquerda, beleza? Dependendo de qual lado o time sai, mas é sempre uma saída de 3+2. A equipe já mostrou algumas variações, segurando um dos laterais na saída de 3 e mantendo o Marlon ao lado do Danilo, à frente da trinca. Quase sempre quem fica aqui é o Vitinho, Normalmente é ele quem fica mais fixo, com o Telles tendo mais permissão para subir. Mas quando joga o Matheus Ponte como titular, por exemplo, ele que é mais ofensivo do que o Vitinho, isso faz com que o Alex Telles é quem fique de zagueiro, de lateral base, e aí o Barbosa é quem centraliza. Isso impõe ao Barbosa que ele fique como zagueiro central, o que quem é veterano aqui no canal sabe que não é do meu agrado, por ele ser um zagueiro canhoto, precisar fazer por vezes coberturas pela direita com a sua perna direita, mas o time sofreu com lesões recentemente no setor, perdendo o próprio Caio por lesão, o Bastos ainda não voltou, então praticamente só jogadores canhotos estavam disponíveis no setor, como o zagueiro reserva pela esquerda, o David Ricardo, e o lateral Marçal, improvisado. Então, por alguns jogos e por um tempo considerável, o Botafogo só estava jogando com jogadores canhotos na sua defesa. E, cara, é importante manter o Marlon aqui na frente da saída de 3, na minha opinião, e usar muito o recurso do terceiro homem para que ele receba a bola em condição de fazer o time andar para frente. Ele é a cabeça pensante desse meio campo. Ele é o volante que arma o time, seja com passes curtos ou inversões longas. Por vezes até o Danilo se junta aos elementos mais ofensivos para que ele receba a bola com mais liberdade. Então é muito fundamental que o Marlon receba essa bola. O Marlon aqui, o camisa 5, Ele que usa 17 no Botafogo, mas eu estou tratando o Marlon como 5 e o Danilo como 8. Então quando a saída de bola sai por aqui, fazer essa saída chegar no Marlon para que ele receba a bola com espaço, beleza? Só que muitas vezes também o Savarino, ele se apresenta como uma terceira opção de passe por dentro, sempre do lado oposto ao lateral que ataca. Por quê? Aqui nesse exemplo aqui a gente está usando o lateral direito mais ofensivo, então o Savarino ele vai se apresentar como uma opção de passe à esquerda. E por que isso acontece? Porque na fase ofensiva é ele quem sobe sendo o quarto elemento de uma linha de 4 por trás do Arthur Cabral. Vamos ver isso aqui com calma. Bom, o ponta do lado da jogada centraliza, aqui no caso o Arthur, se o lado da jogada for o lado direito,
E aí quem vem de trás para se juntar aqui é o próprio Savarino. E aí o que pode acontecer nesse tipo de jogada? O Arthur puxar a marcação para dentro e limpar o passe do lateral justamente para o Savarino. Beleza? É ele quem pega essa bola aqui do outro lado. Agora, quando a jogada nasce, né, de um lado em que o ponta é quem está mais aberto, quem vai puxar a marcação é o próprio Savarino. O Savarino vai fazer essa corrida para dentro e aí um volante, pode ser o próprio Danilo, é quem recebe essa bola aqui em condição de finalizar de fora. Então nem sempre quem passa correndo para frente vai receber o passe em profundidade. Pode ser apenas um mecanismo para limpar a jogada e gerar uma linha de passe de fora para dentro. Então essa movimentação de quem está aberto de fora para dentro funciona melhor quando o lateral que ataca tem à sua frente um meia de origem. Como no time titular completo jogam o Arthur, que é um ponta pela direita, e o Montoro, que é um meia aberto, esse padrão normalmente se desenha com o camisa 7 se mantendo aberto e o jovem argentino afunilando. Então por isso que normalmente o Vitinho é quem faz essa saída de 3 e o Telles é quem ganha essa liberdade pelo lado esquerdo. Então o Arthur fica aqui mais aberto e o Savarino aparece mais à direita do que à esquerda, beleza? É muito comum ver esse movimento do Montoro saindo de fora para dentro e o Telles ganhando um pouco mais de liberdade pela esquerda. Assim o Barbosa fica aqui um pouco mais aberto pela esquerda, o Caio centralizado e o Vitinho como esse lateral base, beleza? O que mais que a gente tem para dizer aqui? Então, seja lá quem apareça livre por dentro, a ordem é finalizar de fora da área. Os objetivos são dois: fazer o gol, é claro, ou conseguir no mínimo um rebote para que o Cabral aproveite de frente para o gol sem precisar se deslocar ou duelar com os zagueiros. O centroavante que veio do Benfica é menos móvel, mais lento do que o Igor Jesus, mas finaliza bem e precisa receber a bola o mais limpo possível e livre de marcação para conseguir impor perigo ao goleiro. Normalmente ele também é muito acionado no jogo aéreo e na bola longa para poder fazer pivô. Mas no caso desse segundo tipo de jogada, ele não consegue preparar o lance na origem e aparecer na área para finalizar. Ele não tem essa velocidade. Quem pode ajudar nisso é o Cris Ramos, que apesar de ser alto também é rápido, tem passadas largas, é um jogador mais leve e consegue atacar espaços com mais facilidade. Então se o Cabral ele sai da área aqui, acionado numa bola longa e prepara para quem vem de trás, a jogada prossegue e normalmente ele fica para trás. Ele não ataca a área junto. Então se o time conseguir, com esses jogadores aqui, avançar e preparar a jogada para ele chegar de trás finalizando, é melhor. Mas o ideal mesmo é aquela jogada que nasce de fora para dentro, e aí seja com o Savarino atacando a profundidade, seja com o próprio Montoro, seja com o Danilo vindo de trás. O importante é que quem ataque esses espaços finalize, tente pelo menos um rebote para o Cabral tentar empurrar para dentro no rebote, beleza? Na fase defensiva, o Botafogo encaixa a pressão nos adversários de uma forma mais afunilada, num primeiro momento, pareando o Savarino e o Arthur Cabral na primeira linha mais adiantada, marcando os zagueiros, os meias pontas nos laterais. Deixa eu voltar todo mundo aqui para as suas posições. Então aqui o Arthur e o Montoro eles vão ficar em cima dos laterais e o Danilo sobe, né, para poder fechar a possibilidade de uma linha de passe por dentro. É uma marcação em 4-1-3-2, mas conforme vai recuando, se organiza realmente ali num 4-4-2, beleza? Em duas linhas de 4. O grande problema de defender com essas duas linhas de 4, né, e com dois volantes com essa característica, é que não há um jogador mais marcador ou que cobre tanto espaço quanto era o Gregory. Então, por vezes, o time precisa de um terceiro elemento por trás desses dois volantes. Perdão. Na Libertadores contra a LDU, a tentativa foi com o Alan. O Newton também vem tendo muitos minutos, né? Com o David também pode aparecer. Como torcedor, eu gostaria que outro volante fosse contratado. Mas não aconteceu e é muito difícil mesmo, né? Tentar repor o Gregory. O clube tentou o Fabinho, ex-Liverpool. Tentou contratar esse jogador, não conseguiu. Então, por vezes, um desses dois jogadores tem ficado no banco para o Newton entrar. O Newton, que é um jogador também mais alto, passadas largas, tem um poder de contenção maior, mas também não é esse marcador ideal para o time do Botafogo, né? E aí esse espaço aqui ele se torna muito perigoso. O lado direito do Botafogo também é mais forte, mais marcador, com o Vitinho, que é um monstro defensivamente, não à toa chegou a ser convocado para a seleção recentemente, e o Caio, que é outro acerto na janela de transferências do clube. Um zagueiro com muita velocidade para poder defender a profundidade e também para desarmar e sair jogando. Ele conduz muito bem a bola
né, com ela dominada. Um senhor zagueiro, tem uma grande leitura de jogo. O lado esquerdo da defesa tem dois problemas. O Barbosa normalmente para as jogadas com faltas e quase sempre é amarelado. E o fator do Telles nem sempre conseguir fazer jogos inteiros e ser constantemente substituído faz com que ou o Marçal, né, ou o Cuiabano entrem para substituí-lo. O Marçal é até um jogador que defende bem, mas a segunda opção mais imediata é o próprio Cuiabano, que tem características mais ofensivas, beleza? Então esses são os padrões aqui do time do Botafogo, do David Ancelotti, quando está com a escalação ideal e ele não inventa como ele fez, por exemplo, né, nas quartas de final da Copa do Brasil, onde ele mexeu bastante na escalação e acabou sendo eliminado. Além disso, o Botafogo está longe da disputa do título pelo Campeonato Brasileiro nesse ano, né? Apesar de ter jogos a menos por conta da participação na Copa do Mundo e de clubes, também foi eliminado cedo na Libertadores, estava tratando a Copa do Brasil como prioridade, também caiu fora, então agora o único objetivo do Botafogo é tentar ir para a Libertadores do próximo ano, para poder garantir classificação não só para a Libertadores, como também para a Copa do Brasil, porque via Campeonato Carioca ele não conseguiu essa classificação, beleza? Então, ou o Botafogo entra na Copa do Brasil já na terceira fase, como uma das equipes classificadas para a Libertadores, e eu vejo isso como uma obrigação pelo investimento que foi feito, ou ele não jogará a Copa do Brasil do próximo ano, beleza? Até a data da gravação desse vídeo, o time está na 5ª posição com 20 jogos disputados, 35 pontos, 10 vitórias, 5 empates e 5 derrotas. Lembrando que ano passado o time perdeu 5 jogos em todo o Brasileirão. 30 gols marcados e só 13 sofridos. Tem a segunda melhor defesa do campeonato até aqui. Mas como eu disse, com todo esse investimento, o que fez e o fato de vir da maior temporada de sua história, sendo ainda o atual campeão nacional e continental, a expectativa é que o time termine a temporada no mínimo no G4. Qualquer coisa abaixo disso vai ser considerado uma temporada decepcionante para o torcedor e também, claro, para o planejamento que foi atrapalhado pela demora da escolha do primeiro técnico do ano, atrasado pela troca no meio da temporada de treinador e reiniciado com as saídas de nomes importantes do time titular depois da participação do Mundial. Muito obrigado a você que acompanhou o vídeo até aqui. Continue ligado no nosso canal. E até a próxima!